Tu sabia que existe uma classificação de distúrbios que é chamado de distúrbios de movimento do sono? Pois bem, vamos falar um pouquinho disso. Dentre esses distúrbios existe a síndrome das pernas inquietas. Como que é essa síndrome? Essa síndrome é caracterizada por uma sensação de desconfortos, onde então o paciente apresenta a necessidade de estar movendo as pernas para aliviar essa sensação. E aí no final do dia há uma sensação de piora dessas sensações, ou quando a pessoa então tenta se manter imóvel ou tenta se deitar para dormir. E a sensação então acaba melhorando com a movimentação das pernas. Ela também pode acometer outras partes do corpo, como por exemplo os braços e a cabeça, mas é menos comum. Pessoas que têm uma gravidade maior dessa síndrome têm até mesmo dificuldade de ficarem sentadas por muito tempo, fazerem longas viagens em carros, automóveis, aviões, por exemplo. Essa síndrome também pode inclusive acometer crianças, associadas, por exemplo, com uma outra alteração que é chamada de narcolepsia. Estudos relacionam que até 30% dos casos têm relação familiar. E a principal queixa, como você já deve desconfiar, é justamente a dificuldade de iniciar o sono. A pessoa tenta fazer de tudo quanto é tipo, massagem, aplicação de pomadas, gelos, ela não consegue iniciar o sono devido à inquietação que ela sente nas pernas. Essa síndrome está relacionada então a uma alteração, uma disfunção da dopamina, que causa então essas sensações. E a diminuição da dopamina então levaria então a essa sensação das pernas inquietas. É claro que também existem outras causas, lesão na coluna, neuropatia, insuficiência renal, diabetes, fibromialgia, lesões também das raízes nervosas. Uma outra alteração também que pode estar relacionada é a carência do ferro, porque o ferro está relacionado à produção da dopamina no sistema nervoso central. E aí situações em que há a baixa do ferro, como por exemplo algum tipo de dieta, a própria gravidez ou perdas de sangue, tendem a aumentar então a prevalência então dessa síndrome. O uso de medicamentos também, alguns antidepressivos ou alguns antipsicóticos, também podem estar associados à síndrome das pernas inquietas. E existem fatores que podem piorar, por exemplo, o tabaco, o tabagismo e o uso da cafeína. Então, lembrando aqui os sintomas que identificam esta síndrome. Uma sensação de incômodo muito grande, de mal-estar nas pernas e que te obriguem a estar mexendo constantemente. Há uma piora do quadro no fim do dia, no início da noite ou quando se vai deitar. E ao se fazer o movimento, então, há um alívio então das sensações. É claro que também é necessário investigar outras causas que podem levar a esse tipo de situação e a esse tipo de sintomas também. E aí, como falamos de fatores que podem piorar os sintomas ou estarem associados, é necessário intervir nesses fatores. Por exemplo, a diminuição do cigarro, diminuição da cafeína. A atividade física ela é muito importante, ela costuma ajudar bastante nos sintomas dessa síndrome também. É claro que naqueles pacientes onde há comprovado o fator do ferro, como já foi dito, é necessário também essa reposição e esse tratamento aí com um profissional capacitado. E também o uso, sim, dentro do tratamento existe o uso então dos medicamentos para esse tipo de situação, que são bem indicados ali com o seu profissional. Existe um outro distúrbio também do movimento durante o sono, que é chamado movimentos periódicos dos membros durante o sono, onde ocorre uma dorsiflexão dos dedos e dos tornozelos durante a noite, mas sem a percepção do paciente. 80% desses casos estão associados, por exemplo, com a síndrome das pernas inquietas. Uma outra alteração dos movimentos durante o sono é o bruxismo. Tu já escutou sobre esse termo, bruxismo? Pois é, existe então uma patologia, que chama bruxismo. O que vem a ser bruxismo? Bruxismo é o ranger dos dentes durante o sono, podendo ocorrer também durante o período que você está acordado também. É uma condição que acomete igualmente homens e mulheres. Existe uma prevalência maior nas crianças do que nos adultos e nos idosos. Então, como há um ranger de dente, ele vai gastando desgastes nos dentes, na articulação temporomandibular, vai causando também dor na musculação. E trabalhos, então, indicam que personalidades mais competitivas tendem a ter mais esse tipo de situação. Outros casos são as disfunções da articulação temporomandibular, a famosa ATM, e também casos de cefaleia podem estar associados ao bruxismo. Lembrando que, nesse caso, o tabagismo e a cafeína pioram a situação. E também existem alguns medicamentos também que podem piorar os sintomas do bruxismo. E geralmente a pessoa que está ali passando pelo bruxismo, como ela está dormindo, muitas vezes ela não percebe. E então a companheira que costuma relatar
esse quadro. Algumas vezes a pessoa acorda apenas com sintomas de dor nos dentes, dor na musculatura ou na articulação. É claro que o tratamento vai passar então aí pelo controle das situações que levam ao bruxismo, controle emocional, terapia, diminuição da cafeína, diminuição do cigarro e o controle também das alterações orgânicas que podem estar envolvidas. E a opção de tratamento mais utilizada são aquelas placas de mordida, que você já deve ter visto aí ou escutado. O bruxismo também pode estar relacionado a outras doenças do sono que fragmentam o sono, que falaremos em outro vídeo, como por exemplo a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Você já teve a sensação que estava tudo trancado de noite quando estava dormindo? Pode ser que tu sofra da síndrome da apneia obstrutiva do sono.